Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos entrar um pouco mais a fundo na questão da história de Roma. Nós vamos falar da República, que ao contrário da monarquia, a República ela tem grandes documentos históricos, grandes acontecimentos, onde o Senado, que é uma instituição muito importante e consultiva dentro da República, e vai ser assim também dentro do Império Romano, ele vai ter uma importância muito grande na formação de leis, no crescimento e conquista de territórios, a organização da sociedade. Vamos ter também uma chegada dos plebeus, tendo um novo protagonismo dentro da história de Roma. Então, a República vai trazer bastante subsídios para a gente estudar, porque vai ser uma ponte, uma preparação do Império Romano, para a chegada do Império Romano. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o documento para que nós possamos falar um pouco mais sobre essa questão. Ok? Então, nós vimos que no Império Romano, eles começam com um pequeno vilarejo, né? Então, temos a história de Rômulo e Remo, que eu já falei para vocês, tanto no vídeo, na live, e aos poucos esse vilarejo foi crescendo, com a autoridade do Rômulo, que batiza o feminino do seu nome a Roma, né? Rômulo e Roma. Então ele batiza coloca o nome da cidade de Roma e de um pequeno vilarejo bem situado, bem localizado para fazer suas transações marítimas e também a defesa militar. Eles começam a crescer nesse sentido. Ou seja, nós vamos ver a Roma chegar ao seu grande crescimento a ponto de virar um reino, ter uma monarquia. E essa monarquia não dura muito, não há muitos achados arqueológicos ou muito registro da Roma como monarquia, mas, como eu falei para vocês, a Roma da República, nós já vamos ter bastante material para trabalhar nesse sentido, ok? Então, essa transição vai ter uma importância muito grande, que vai ser o papel do Senado, que vai ter um papel primordial dentro da República, e também nós vamos ter uma sociedade romana muito militarizada, muito dominada pelos militares, ok? Então nós temos aí uma transição, melhor dizendo, de Roma monarquia para república, ok? Ou seja, vai ser um marco histórico muito grande dentro de Roma. Deixa eu só arrumar aqui o documento. Ou seja, a Roma vai começar a dar sinais do seu esplendor para partir para o Império, ok? Então, nós vamos entrar em uma nova fase, uma fase muito importante da história de Roma, ok? Então, muito bem. Nós vamos ter, dentro de Roma, a República ela vai se estender de 509 até 27 a.C., ou seja, os anos de 529, lá no século V a.C., até 27 a.C., ou seja, decorre um grande período, né? E conforme eu já mencionei, o Senado ele se tornou uma instituição política de maior destaque. Ele também foi na República que os romanos iniciaram um processo de expansão territorial e política, embora internamente ocorressem muitos conflitos entre patrícios e plebeus, que os plebeus exigiam uma maior participação diante do cenário político de Roma, ok? Então essa foi uma das crises internas e umas trocas culturais com outros povos também. Por quê? Muitas vezes os povos conquistados não aceitavam passivamente o domínio de Roma. Então, o que vai acontecer? Roma
ele vai enfrentar alguns protestos de plebeus, ok? Então, os militares, nessa conquista de território, eles vão ter uma participação muito importante, ok? Até porque, além dos militares, nós vamos também ter esse crescimento do Império Romano através do trabalho escravo. Aliás, grande parte do crescimento econômico de Roma vai depender muito do trabalho escravo. Por quê? Porque conforme a conquista do território for se expandindo, né, os escravos vai ser um protagonista para trabalhar nessas terras, ou seja, para fazer o serviço naquela terra conquistada. E uma coisa muito importante, os escravos, ele não era apenas de povos conquistados. Você podia, por exemplo, ser escravo por dívida. As pessoas serem escravas por dívida. Ou talvez as pessoas podem vender os próprios filhos para pagamento de dívidas. E esses filhos se tornariam escravos, ok? Então, esse era um cenário de Roma. O Senado, ele era formado, que era a principal instituição, ele era formado apenas por patrícios, né? E passou a ser considerado o órgão representante dos interesses dos romanos. Assim, deveria ser responsável para administrar a coisa pública. Por isso que ele tem república, ok? É res pública, a coisa pública. Nós aqui utilizamos república, ok? Isso quer dizer a coisa pública, a administração da coisa pública. Para a administração da cidade e dos interesses desses cidadãos de uma nova Roma, eram eleitos anualmente magistrados que tinham o objetivo de comandar o exército e presidir também o Senado. Isso era muito importante, ok? Então, nós vamos ter um Senado muito importante para essa situação, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um texto para a gente ter um pouco mais de informações. Vamos lá? Olha só. Para a administração da cidade e dos interesses dos cidadãos, eram eleitos anualmente 2 magistrados, denominados cônsules, que administravam a cidade, comandavam o exército e presidiam o Senado. A escolha de 2 cônsules objetivava evitar a centralização política que ocorreu na monarquia. Em épocas de guerra, um dos cônsules administrava a cidade e o outro comandava o exército. Em períodos de crise interna ou de perigo externo iminente, o Senado determinava que apenas um magistrado comandasse Roma, para não ter conflitos de ideias, ok? E esse magistrado, olha só, era chamado de ditador. É muito importante que dentro dessa concepção de Roma, ditador não quer dizer autoritário, mas alguém escolhido para tomar as decisões unicamente enquanto havia uma grande crise dentro da República Romana, principalmente crise relacionada a protesto dos plebeus ou uma rebelião de povos conquistados, ok? E esse poder durava até 6 meses na mão desse ditador. Os cônsules eram auxiliados por outros magistrados que tinham funções específicas na organização da República Romana, ok? Aliás, esse nome de magistrado a gente usa até hoje, principalmente na parte de direito ou da educação. Os magistrados, o magistério, então são autoridades que entendem daquele determinado assunto e são referências na hora de tirar conclusões, ok? Então vamos lá. Nós temos aí uma divisão dessas magistraturas, ou seja, são entendidos, são grandes referências na administração e são consultados, que têm uma autoridade, ou seja, são conhecedores de leis, de administração, de organização da sociedade. Olha só, nós temos aí os questores, eram tesoureiros, que a gente usa hoje, que administra o caixa, né? Ou seja, responsável pela administração financeira de Roma. Eles administravam gastos,
entradas e saída de recursos, assim como a arrecadação de tributos. Nós tínhamos também o EDES, que era encarregado de cuidar da infraestrutura urbana, né, coordenar obras, e essas obras são muito importantes para evacuar grandes transportes de produtos alimentícios, ou também para a movimentação do exército na conquista de novos territórios. Então, essas obras romanas elas vão ser muito importantes para a infraestrutura em estradas, para carregamentos de mercadorias e a saída do exército, e também para dar uma estrutura, por exemplo, dentro das cidades, como rede de esgoto, distribuição de água. Okay? Então, eles eram construção de edifícios, então vai ser muito importante esses EDs ser encarregados de pensar a urbanização. Nós temos os pretores, que era responsável pelas leis romanas, que mais ou menos cabe fazer uma certa referência como os fóruns aqui, ok? Que era responsável pela aplicação de leis. Eles eram responsáveis por aquelas leis aprovadas no Senado fossem cumpridas dentro da sociedade. Então, eram policiais, como se fossem policiais do Fórum Romano, que fiscalizavam a aplicação dessas leis. Nós temos os censores, que efetuavam os recenseamentos pelos bons costumes, ou seja, de uma forma de manter o mínimo sociável dentro dessa sociedade, e o pontífice máximo, né, que era o chefe dos sacerdotes e tinha grande influência nas decisões políticas. Ok? Claro que entre os sacerdotes, nós temos a religião romana, até aquele certo ponto, como uma religião pagã, de vários deuses, politeístas, ok? E que vai ter também grande influência da cultura romana, da cultura grega, ok? Então nós temos aí uma figura do Senado romano, que mostra todos os senadores com a toga, que era uma roupa de elite na época, somente os patrícios tinham condições de usar essa toga, que visava um grande respeito, uma pessoa da grande sociedade. Aliás, nós temos hoje, dentro dos tribunais, os juízes, os promotores, às vezes até os advogados, depende da situação, usando a toga, mostrando ser referência, ser autoridade naquele assunto que ele está abordando. Ok? Continuando aqui. Então, vamos lá. Temos aí uma organização de ideias. Considerando Roma durante o período da República, identifique quais seriam os magistrados encarregados de resolver um problema com cobrança de imposto, aplicação da lei, os registros de uma família no recenseamento e a obtenção de autorização para a abertura de um estabelecimento comercial. Então, nós temos aqui, pessoal, na página anterior, algumas pessoas, alguns cargos que são direcionados para isso, ok? Então, nós temos pessoas que aplicam a lei, cobram impostos, urbanizam a cidade. Então, vocês escrevem aí e trazem para nossas lives essa questão, ok? Continuando aí, nós temos aí a conquista territoriais, que era a principal causa do crescimento e o enriquecimento de Roma, ok? Que era principalmente capitaneado por escravos que trabalhavam nesses territórios conquistados. Olha só, durante o período da República, os romanos iniciaram um processo de expansão política e territorial, conquistando domínio militar sobre um vasto território e sobre muitos povos. A expansão começou pelo domínio das regiões vizinhas. Entre os séculos V a.C. e 3 a.C., Roma conquistou toda a Península Itálica. A partir de então, os romanos passaram a disputar territórios com Cartago, que dominava a região do Mediterrâneo, incluindo
parte da Sicília. Esse Cartago era bem ao norte da África, que hoje corresponde à Tunísia, e que era também uma grande civilização poderosa, um grande poderio militar, principalmente um poderio naval muito grande, e que era, na época, considerada a principal rival de Roma. E como não era para surpreender, todas as grandes civilizações que se encontravam naqueles tempos acabavam se chocando, tendo conflito, ok? Os conflitos entre romanos e cartagineses, eventos dominados de guerras púnicas, estenderam-se de 264 a.C. a 146 a.C. Tal denominação se origina pelo fato dos romanos se referirem aos cartagineses como poene, cujo significado é púnico ou fenício. Na verdade, Cartago era uma antiga colonização fenícia, ok? Depois, parte foi dominada pelos persas. Então, era uma antiga uma antiga colônia dos povos fenícios, que eram grandes navegadores, ok? O conflito contou com a vitória dos romanos, que tomaram os territórios e pertencentes aos cartaginenses. Sem esses como adversários, os romanos expandiram o domínio até a região da Península Ibérica. A grande quantidade de riquezas que chegava a Roma foi benéfica para os patrícios, generais, políticos e comerciantes. Entretanto, isso gerou a ruína de pequenos e médios proprietários rurais, que não conseguiram competir com o que era produzido no latifúndio ou trazido de terras conquistadas. Esses proprietários, sem conseguir se manter, realizaram um intenso êxodo rural, que aumentou ainda mais a pobreza na cidade. E isso vai reforçar uma grande rebelião dos plebeus. Uns vão acabar entrando na escravidão por dívidas e outros vão provocar uma grande confusão, que a gente vai ver um pouquinho mais dentro da crise da República, que os romanos vão tentar administrar essa questão. Outra importante transformação na sociedade romana foi o grande número de escravizados levados para a cidade. Somado ao êxodo rural, esse argumento deixou os mesmos favorecidos sem trabalho. Segundo o historiador Olavo Leonel Ferreira, em sua obra Visita à Roma Antiga, durante o período da República foram levados, olha só que é um número muito expressivo, 2,5 milhões de escravizados para Roma. Aos poucos, praticamente todo o trabalho braçal foi repassado para ele. Ou seja, você lembra quando eu falei para vocês que o trabalho escravo era muito importante para o crescimento de Roma? Então, tá aí um exemplo. Assim, nós temos aqui no Brasil também, né, que onde os escravos eles assumiram um papel estratégico para os colonizadores, que usavam a utilização de trabalho escravo para tirar as riquezas aqui do Brasil, principalmente em duas atividades: a cana-de-açúcar e a extração de ouro. Ok? Então, para a gente terminar um pouquinho esse vídeo, que tá longo, né? Mas é importante porque a história de Roma ela é bem interessante. Conflitos entre patrícios e plebeus, ou seja, vários pequenos proprietários perdendo as suas terras, perdendo os seus negócios. O que vai acontecer? Um grande conflito entre os patrícios, a elite, e os plebeus dentro da República de Roma. Conforme já estudado, conforme já estudamos, a expansão territorial e política dos romanos durante o período da República provocou grandes mudanças sociais, entre elas o fortalecimento dos comerciantes, parte do grupo dos plebeus. Contudo, a falta de direitos políticos dos plebeus, perda de territórios também, né, gerou uma grande crise e o questionamento a respeito do domínio dos patrícios sobre o Senado. Os plebeus acusavam os patrícios de governar voltados apenas para os próprios interesses e queriam ter o direito de participar mais ativamente da política romana e, principalmente, por ingressar no Senado. Ou seja, os plebeus queriam participar da vida cotidiana política de Roma.
porque estavam se sentindo cada vez mais esquecidos. Isso tem uma relação com hoje, né? Dá uma olhada hoje. Estamos esquecidos pelos nossos governantes? O que vocês acham? Essa pandemia que nós passamos, ela evidenciou isso? Faça uma reflexão sobre isso. Os plebeus acusavam os patrícios de governar voltados apenas para os próprios interesses. Ou seja, isso não acontece hoje, né? Não. E queriam ter o direito de participar mais ativamente da política romana e, principalmente, poder ingressar no Senado. Os patrícios, a princípio, negaram-se a atender às reivindicações dos plebeus, o que acabou gerando conflito entre esses dois grupos e tendo como resultado rebeliões plebeias. A primeira rebelião ocorreu em 494 a.C. Os plebeus revoltados saíram de Roma e reuniram-se em um local próximo ao Monte Sagrado com o objetivo de fundar uma cidade onde pudesse usufruir dos direitos políticos, ou seja, fazer uma cidade paralela dentro da própria República Romana. Os patrícios, percebendo a importância dos plebeus para o funcionamento de Roma, olha só, os nossos governantes percebem a nossa importância, a importância da população para o funcionamento do Estado, façam também uma reflexão, ou seja, parece que não muda muita coisa, né? Nós passamos ainda por esses mesmos problemas, essa mesma questão. Olha só, os patrícios percebendo a importância dos plebeus para o funcionamento de Roma, tanto nos trabalhos cotidianos como na integração do exército, cederam a algumas reivindicações plebeias. Foram criadas leis e o cargo de tribuno da plebe. Aliás, surgiu até o chamado plebiscito. Não conhecemos o plebiscito hoje? Quando o governo vai consultar a população sobre determinadas coisas ou decisões que querem tomar? Então, plebiscito vem da origem da plebe, consulta a plebe, plebiscito, ok? Então, vamos lá. Algumas leis que tentavam acalmar essa questão de Roma, ok? Olha só, nós temos aí, em 450 a.C., a lei das 12 tábuas, as leis que até então eram transmitidas oralmente passaram a ser escritas, gravadas em 12 placas de bronze, foram expostas no fórum da cidade, para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento delas e consultá-las. Por exemplo, nós temos hoje a nossa Constituição, Lei da Canuleia, em 445 a.C., concedeu permissão para o casamento entre patrícios e plebeus. Antes não poderiam juntar classes sociais, ok? Então, era uma sociedade muito hierarquizada, ok? E a terceira, a lei de Licínia, decretou o fim da escravidão por dívida e o direito de os plebeus possuírem terras nas regiões conquistadas. Ou seja, pessoal, foi uma forma de atender às reivindicações dos plebeus, da população, para que as revoltas cessassem um pouco. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver os irmãos Gracos, e vai dar uma grande confusão e chegar a um resultado muito trágico. Ok? Então, mas nós vamos ficar por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouquinho longo. Então, nós iniciamos lá a República, falamos sobre a importância dos militares na conquista de territórios, do trabalho escravos, ok? O trabalho dos escravos era muito importante para poder trabalhar nessas terras conquistadas. As pessoas ficavam escravas por duas razões. Primeiro, por dívida, e segundo, eram os povos conquistados que acabavam sendo escravizados, ok? Dentro disso, a classe pobre foi crescendo cada vez mais. O que aconteceu? Uma grande rebelião da plebe, que tenta fundar uma cidade própria. E aí, para conter um pouco esse movimento, surgem essas leis aprovadas pelo Senado, para conter e atender algumas reivindicações da plebe, ok? Então, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas o tema é um pouco extenso, ok? Mas a gente continua ainda, porque tem muitas coisas para a gente falar, nem chegamos no Império ainda da história de Roma. Então,
Fiquem com Deus e até a próxima, ok? Tchau.